Ah, isso, agora sim, está gravando. Então, voltando, vamos por partes. Lá atrás, algumas aulas já atrás, mais ou menos um mês ou mais, eu dei aula para vocês com o tema de atletismo escolar, bem específico da nossa área de licenciatura, né? E também foi passado algumas sugestões de brincadeiras e atividades, o que pode ser realizado. Tinha até alguns com imagens, com os desenhinhos, explicando algumas atividades de circuito. Porque sempre quando vocês pensam ali numa prova de atletismo em si, com suas regras oficiais, em competições oficiais, depois tem que pensar na adaptação para a realidade escolar. E aí também, depois disso, nós fizemos uma aula sobre corridas de revezamento, né, que é uma corrida caracterizada ali de velocidade, mas que se diferencia pela passagem do bastão. Aí depois a gente viu a corrida com barreiras, tá? Que são provas, tem provas mais velozes, menos velozes. Tem 100 metros com barreiras para a prova feminina, 110 metros com barreiras para a prova masculina e 400 metros para ambos os sexos. Na mesma aula que nós discutimos a corrida com barreiras, nós também falamos sobre as corridas com obstáculos. E dentro das provas oficiais dos Jogos Olímpicos, a corrida com obstáculo é uma prova longa, de 3.000 metros. Então, assim, ao mesmo tempo que ela se aproxima de uma corrida de fundo, que é uma corrida de longa distância, ela também se aproxima de uma corrida com barreiras. Por quê? Porque tem que transpor obstáculos, né? Então, só para fazer um feedback das outras aulas, para lembrar o pessoal que não estava presente. Então, a corrida com obstáculos é uma prova mais longa, ela é uma prova de 3.000 metros. Então, é uma prova ali também de resistência, claro. Ela se aproxima das provas de resistência, provas de fundo, com distâncias mais longas, só que ela também se aproxima das características de uma prova de corrida com barreiras, pelo fato delas terem em comum a transposição de obstáculos, né? No caso da corrida com barreiras, é a transposição sobre as barreiras. Especificamente, na corrida com obstáculos, além de transpor uma barreira, o obstáculo seco que a gente fala, o que é o obstáculo seco? É uma barreira grande. Tem que também transpor o outro obstáculo, que é uma barreira com fosso d'água. Então, assim, a cada volta inteira na pista de atletismo, numa corrida com obstáculos, são 4 obstáculos secos e um obstáculo de água, que é o fosso d'água. Então, são 5. Mas para dar os 3.000 metros, são várias voltas em torno da pista. Tá? Então, depois, assim, quem não viu, acessa a aulinha que está lá postada, tá? Estou fazendo um feedback do que nós vimos nas últimas aulas para localizar mais o pessoal aí que às vezes está um pouquinho mais perdido. E hoje, em específico, nós falaremos sobre atletismo na escola, suas possibilidades, como a gente já vem discutindo isso, e sobre materiais alternativos, adaptações também. A Verusca acabou, pode adiantar. Bom dia, Verusca. É isso. É isso. Então, pronto, anotei aqui, Verusca, eu estou fazendo um feedback aí das últimas aulas. Tem a Vanessa e o Eduardo, que quase não participam, que estão aqui hoje. Fico muito contente, que bom. É até triste falar, não vou ficar feliz que a Vanessa não está mais trabalhando, né? Mas que bom que pode participar da aula agora. Então, hoje a gente vai falar dessa parte e focar sobre essa questão de adaptação para levar o atletismo para dentro da escola, de trabalhar esse conteúdo que muitas vezes ele não é bem expandido dentro da escola. E falar sobre materiais alternativos, porque vocês vão ter um trabalho sobre material alternativo. Então, que bom, Vanessa, você entrou bem num dia assim, importante, que eu vou explicar sobre um trabalho que vocês vão desenvolver aí mais à frente, sobre essa questão de materiais alternativos. Verusca, tá ouvindo? Beleza? Gente, então agora eu vou colocar aqui para compartilhar slide. Eu vou passar vários vídeos para vocês com ideias do que fazer
nas aulas na escola, até porque, além, claro, de ensinar o que são as provas, como elas se desenvolvem, a gente tem também que ajudar vocês, vocês não têm que pensar só assim. Por exemplo, temos alunos que têm muita intimidade com o atletismo, né? Mas assim, não é só saber conhecer ali e fazer a prova, a visão aqui, ó, tem que ampliar a visão de vocês para pensar em possibilidades de como aplicar isso dentro da escola. E eu vou passar também os vídeos explicando algumas atividades, porque depois, também mais para frente, vocês vão ter que desenvolver planos de aula. Não sei se já vocês fizeram isso, vocês, por acaso, esse ano, em alguma disciplina, desenvolveu algum plano de aula com algum professor? Já? Ou não? E aí, gente, algum Estamos professor? desenvolvendo com o professor de basquete, professor. Ah, professor Sérgio, né? Uhum. Então, o plano de aula, às vezes o aluno pensa, o primeiro contato, o aluno, meu Deus, estamos lascados, que difícil, como é que nós vamos fazer? Mas vocês vão ver que não é tão assim. É questão de prática. Até porque, quando vocês chegam no terceiro ano, que vocês desenvolvem, vocês têm que desenvolver o projeto de estágio, são vários planos de aula. Aí que o bicho pega. Eu lembro que às vezes a gente está ali preparando uma atividade, surgindo ideias, de repente trava, não vem ideia nenhuma, e você fica, e agora o que eu vou fazer? Preciso de mais ideias para montar atividade, para montar brincadeira, para montar educativo, tá? Então, assim, é bom vocês já pegando, conhecendo o que é a montagem de um plano de aula. Então, por isso que eu já vou deixar mais para o final do ano. Por quê? Porque vocês estão vendo os conteúdos, vocês estão vendo alternativas de como realizar as atividades na escola, seja por slide, que eu já passei algumas imagens de circuito, vamos assistir alguns vídeos, para vocês já, igual eu falo, ampliando a visão, vendo como que pode ser feito. Porque na hora de montar um plano de aula é mais fácil, né? Porque sempre um plano de aula ele vai ter um tema, o que você vai trabalhar, qual que vai ser o seu objetivo, vai descrever ali as atividades, as brincadeiras que vai desenvolver, tá? Então, vamos uma coisa de cada vez. Só estou adiantando. Então, deixa eu abrir os slides aqui. Esse livro aqui, gente, eu até coloquei imagem, Atletismo na Escola, é um livro que eu estou usando bastante para trabalhar com vocês também, em cima dele. Eu não lembro se eu já enviei, eu acho que eu já enviei lá no começo do ano, mas eu não tenho certeza, então, por via das dúvidas, eu enviarei novamente quando eu enviar esses slides no e-mail de vocês. Então, a aula que eu montei hoje é em cima dessa referência aqui, desse livro. Bom, então, assim, apesar do atletismo, olha só que interessante, apesar do atletismo ele ser considerado uma modalidade esportiva tradicional da educação física, ele ainda não é muito praticado por crianças e jovens tanto quanto deveria. Claro, se nós pegarmos a cidade de Paranavaí como referência, é um pouquinho diferente, que ali tem um centro, uma pista de atletismo para treinamento. Então, a gente também observa que jovens da região acabam indo para Paranavaí para treinar o atletismo, como é o caso da Verusca quando começou, quando era atleta, né, Verusca? Saiu de Tamboara para ir para Paranavaí. O professor Eduardo Gauzi, que era da minha turma, da faculdade, ele também treinava, ele era lá de Nova Aliança. Então, a Paranavaí, ele acaba pegando ali as crianças, os jovens da região. Verusca, eles fornecem, eu não sei se já perguntei isso, vocês tinham um esquema de ajuda de transporte? Todo mundo que mora fora tem essa ajuda para ir treinar lá? Bom, assim, nem todos, né? Quem geralmente tinha mais ajuda, assim, é quem realmente, tipo assim, dá resultado, Precisava sabe? mais? Dá resultado, daí eles investem mais em você. Mas quando você não tem tanto resultado assim, aí você acaba, tipo, tendo que bancar ou se o município que Entendi. você mora ajudar. Infelizmente, né? Igual questão de bolsa, até algumas bolsas, elas verificam também os índices, né? As colocações. Sim, Eu acho. Tá. sim, Então, sim. então, pessoal, como eu disse para vocês, então, Paranavaí, temos ele como referência no atletismo? Temos. Só que, por exemplo, eu estudei na cidade de Rondon, quando era na época de escola. Não ouvia falar em atletismo. Eu fui conhecer atletismo mesmo quando eu entrei na faculdade,
17, 18 anos, para falar que eu vou conhecer o atletismo. Só que ainda tem alguns que, às vezes, relata a professora lá no meu ensino médio, teve algumas aulas, o professor, ou no fundamental. Mesmo assim, ele não é visto ainda muito com grande frequência, igual a gente vê o trabalho dos esportes coletivos ali. Futsal, handebol, voleibol, basquete, né? Então, o atletismo ele é considerado uma modalidade esportiva tradicional da educação física, mesmo que não seja tão praticado em todos os lugares. E é interessante, por exemplo, eu tenho uma amiga, assim, bem mais velha que eu, assim, ela vai fazer 60 anos esse ano. E ela conta que, na época de escola, nossa, ela conhece todas as provas, assim, onde ela estudou, eles praticavam muito atletismo. Até ela acabou fazendo, né, quando era mais jovem, fazendo 2 anos de educação física, que ela gostava muito. Ela gostava muito. E eu lembro que nas últimas Olimpíadas, ela falou assim para mim: eu vou realizar o meu sonho, que eu vou ver o Bolt correr. Partiu para as Olimpíadas para ver, para assistir o atletismo. Eu falei: olha, que interessante. E eu fui conhecer atletismo só na faculdade, porque na escola não trabalhava assim, quando era criança, vai correr, corrida, mas sabe, não sabia direito o que era, o que eram as provas. Então, ressaltando, mesmo sendo uma modalidade ali tradicional da educação física, nem sempre é tão trabalhado. E o mais recorrente é o quê? É atribuir, às vezes, essas dificuldades, às vezes atribuir ali ao espaço físico, que não dá, ou acesso ao material específico, que é mais difícil, ou também o desinteresse, tanto por parte dos alunos, como por parte dos professores. Porque às vezes é mais fácil pegar ali, tem uma bola de futsal, uma bola de vôlei, taca ali para os alunos jogar, né? Não sei se vocês vivenciaram isso na escola, acho que a maioria relata que sim, do que preparar, ir atrás do material, né? Às vezes, muitas vezes a escola não vai oferecer esse material, um professor que tem que correr atrás, né? Então, assim, mesmo que o atletismo seja uma modalidade que a gente consegue ver rapidamente as facilidades de realizar em qualquer local, ou também de ensinar qualquer pessoa, considerando que a gente pode utilizar materiais, implementos ali adaptados, é uma modalidade esportiva que também favorece essas adequações. Eu não preciso ter uma pista de atletismo para trabalhar o atletismo na escola. Se tem uma quadra, eu vou usar a quadra, se tem um gramado, um campo, eu vou usar o campo. Tem escola que às vezes tem ali montado uma caixinha de areia pequena para fazer o salto em distância, eu já vi também. Vocês, enquanto alunos de ensino médio, alguém aí se recorda, falar, na minha escola tinha uma caixa de areia? Alguém aí? Vocês lembram se tinha na escola que vocês fizeram ensino médio, uma caixinha de areia para fazer o salto? Bem na minha escola, mas assim... Onde que era, Verônica? Ficava do lado da escola, sabe? Então, automaticamente, a gente usava ali. Mas era uma praça? O que era? Não, é no campo. É que, tipo assim, a gente treinava aqui, então tinha caixa de areia. Tipo assim, tudo adaptado, né? No estádio da cidade tinha? Que é do lado da escola. A gente ia pra lá. Eu acho que entrou alguém. Ninguém mais, gente, na escola de vocês não tinha uma caixinha de areia? Os outros aí? Pelo jeito não, né? O Roderley acabou de entrar. Deixa eu anotar aqui. Ô, professora. Oi. Só lembrando que o Vinícius, a cidade dele inteira vai estar sem ele mandou energia. uma mensagem para mim. Que cidade que ele mora, você sabe? Não faço ideia. A hora que ele falou isso, eu já pensei, aquela cidadezinha pequena, coisa de cidade pequena, né? Só pode. Ele falou para mim, mandou uma mensagem falando que ia ficar sem energia por lá. Deve ser alguma reparação de alguma coisa. Bom dia aí, Roderley, que acabou de entrar. Então, Roderley, estamos falando sobre aplicação do atletismo na escola, tá? Aqui. Então, pessoal, quando a gente ensina o atletismo, rapidamente é fácil ver igual eu estava falando, a facilidade de aplicar, de usar o material alternativo e de fazer adequação. Então, eu estava falando para o pessoal sobre na escola, né, que vocês fizeram ensino médio, se alguém se lembrava, se tinha alguma caixa de areia, às vezes tem alguma caixa de areia ali.
mesmo que seja um pouco pequena ou improvisada, às vezes tem para realizar o salto, só que ele não é muito trabalhado. E assim, se tem a quadra, vamos usar a quadra, se tem um campo, um gramado, vamos usar o gramado. Tudo adapta. Por exemplo, tem escola que tem lá, eu já trabalhei em escola que tinha um gramadão no pátio, já adaptou para quê? Adivinha? Para fazer o futebol, né? Aí é rapidinho, mas o atletismo acaba sendo menos trabalhado. Então, vamos pensar assim, para vocês fazerem essa reflexão agora, ó. Se os materiais, os implementos, eles podem ser adaptados, se o espaço físico, ele não necessariamente precisa ser oficial, precisa ser uma pista, e se essas provas de atletismo, elas propiciam grande motivação quando executadas, o que ficaria faltando, então? O que será, na opinião de vocês? O que ficaria faltando? O que vocês acham? Então, vamos pensar, fazer essa reflexão. Ó, se os materiais ou implementos eles podem ser adaptados, se o espaço físico não precisa ser uma pista oficial, e se as provas elas geram motivação quando executadas, o que ficaria faltando, então, será, gente? O que vocês acham, na opinião de vocês aí? Vamos falar com a prof agora. Daniel, cadê você? Fala com a professora. Vamos abrir os microfones aí. Pode colocar no chat. Falta vontade. Acham? Oi? Falta vontade do professor. Também, falta de vontade. Isso. Quem mais? Gente, esse é o intuito mesmo nessa aula. Eu quero cutucar vocês mesmo, para fazer vocês refletirem. Entendeu? Ó, então, talvez o que? A disposição, planejamento e organização, como disse o Daniel, a falta de vontade. Então, às vezes, faltam essas coisas para realizar esse trabalho, que deve partir daquilo que tem de imediato. O que eu tenho de imediato? Eu tenho uma bola furada e um gramado. O que eu vou fazer? Parte daquilo que tem, né? Seja em relação ao espaço físico ou também a material ou implemento. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou mostrar como as adaptações feitas por professores. E como eu já comentei em aula aqui, que eu já fiz também. Teve o pessoal que não estava, eu fui trabalhar a corrida do revezamento, tinha um gramado lá na escola, botei a molecada pro gramado, porque assim, gente, vocês vão ver, vocês vão para a escola, tem escola que é tudo junto e misturado. O horário bate do professor, os horários batem, aí às vezes são 2 turmas, uma quadra só, e tem que ver se adaptar de acordo com o ambiente e com o espaço da escola. Então, assim, eu lembro que eu trabalhava numa escola e esse dia a outra professora ia para a quadra. Aí vocês imaginam, levar 30, 35 moleques, cada turma, tudo junto, o rolo que vira. Tem isso também, né? E aí eu levei os alunos para o gramado e, como bastão, eu usei uma régua, daquelas réguas maleáveis. Então, assim, vai trabalhando com o que tem, né? Então, aqui, como estava falando, trabalha com o que tem de imediato, ou seja, espaço físico, ou acesso ao material ou implemento específico, que nem sempre vai ter. E aqui, aproveitando também a imagem de fundo, que nós vimos na aula passada, tá? Corrida com obstáculos, esse daqui que é o fosso d'água. O fosso d'água, gente, ele fica um pouquinho mais interno ali na pista. Tem eu acho, não sei se eu mandei para vocês, tem um vídeo que mostra exatamente o percurso, tá? Porque não tem como colocar isso na pista propriamente dita, ele fica um pouquinho mais para dentro. Na pista de Paranavaí nós não temos fosso d'água, né, Verusca? Não tem. Eu acho. Oi? Na pista de Paranavaí não tem fosso d'água, né? Eu não lembro. Não. Eu pensei, vai que fez da minha época até agora, né? Porque quando eu fiz atletismo na faculdade, já tem um tempinho aí, já uma pernada. Se tiver um fosso, vira guerra de lama. Tem isso. Então, gente, ó. Então, quando se ensina atletismo, como eu estava falando, eu já tinha até passado esse slide, né? É possível a gente ver essa adaptação com os materiais e essas mudanças que você pode realizar, não só ali com material alternativo, mas também na hora da prática, a questão das regras. Então, oi. O Jean tá pedindo para entrar. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Opa. Bom dia, Jean. Bora acordar, Jean. Ficou jogando até tarde ontem, Um passarinho verde me contou que você adora jogar.
Isso. Então, pessoal, aqui são questionamentos que vocês devem fazer antes de iniciar o trabalho. Então, pergunte. Vocês têm que perguntar. Presta atenção nessas perguntas, tá? Ó, qual que é o espaço físico que eu tenho disponível para ensinar atletismo? E como que eu posso adaptar de modo a atender às necessidades dessa modalidade esportiva? Então, primeira pergunta, qual que é o espaço que eu tenho? Como eu posso adaptá-lo? Segundo item, quais os recursos materiais que disponho para ensinar atletismo e como eu posso criar novos materiais? Então, segundo item, quais materiais e como eu posso criar novos materiais? Terceiro, quem são os alunos que eu atenderei? Como que eu poderei integrar todos eles nas atividades? O que eles conhecem do atletismo? Então, primeiro item, perguntar sobre o espaço físico. O que eu tenho ali disponível? Tenho uma quadra? Às vezes tem uma pista de caminhada que dá para levar lá. Segundo item, quanto aos materiais. O que eu tenho de material? O que eu posso fazer? Ou que eu posso desenvolver junto com os alunos, inclusive. E terceiro item se refere à minha clientela. Quem são esses alunos? Como que eu posso integrar todos eles? O que eles já conhecem de atletismo? Pergunta-se antes de iniciar, né? Então, por fim, ó, com base no espaço, nos materiais, nos implementos e nas características dos alunos, vocês vão se questionar o que e como que eu poderei ensinar o atletismo nesse espaço com esses materiais e para esses alunos, tá? Lembrando que, às vezes, tem alguém com uma necessidade especial específica também na sala de aula. Pode acontecer também, né? Então, como? Vamos supor que tem lá um cadeirante também. Como que eu posso fazer? Como que eu posso integrar esse aluno? Tem que se perguntar essas coisas. Ó, então, assim, quando se fizer necessário, adapte os materiais, as regras oficiais e a prova em si. Então, os materiais alternativos, eles vão ajudar bastante nesse trabalho. Outra coisa, parta daquilo que os seus alunos já conhecem do atletismo. Então, você vai perguntar para eles, vocês sabem o que é atletismo? Primeira coisa, já ouviu falar em atletismo? Ela vai falar, professora, já, mas eu não sei o que é. Ou o aluno pode falar, professora, já, na outra escola o professor trabalhou com a gente as corridas do atletismo. Não sei. Então, você questiona isso. Mesmo que eles só tenham ouvido falar e nunca tenha praticado. Então, ao iniciar suas atividades com atletismo, faça esse levantamento antes, esse levantamento no início. Se eles conhecem, o que eles conhecem, o que eles já fizeram, né? Então, ó, toda e qualquer experiência desse aluno, ela é extremamente importante. Qualquer experiência. Valorize cada uma delas. Vai valorizar o que o aluno fizer. E propiciar também novas experiências, claro. Iniciando por aquelas mais simples. Outra coisa importante, ó, valorizar cada execução, ou cada resultado, ou cada conquista desse aluno. Sempre tem os que tenham menos habilidade, sempre tem os que têm mais habilidade, tá? Então, os últimos colocados, eles também devem ser incentivados quanto os primeiros. Então, de repente, ali você está trabalhando a corrida, e às vezes tem um aluno que tem mais dificuldade, um aluno que é obeso, às vezes tem o aluno, eu já vi, às vezes você percebe que tem o aluno que está acima do peso, às vezes ele fica mais tímido, mais retraído, dependendo do caso, com vergonha. Tem que sempre incentivar. Então, quando o aluno, desde pequeno, ele é incentivado, ajuda até na autoestima, porque é muito bacana que, às vezes, tem aquele aluno que está mais acima do peso, só que, nossa, ele pratica tudo, faz tudo que você pede. Então, tem casos e casos, tem que ir conhecendo os seus alunos, mas, de forma geral, sempre está incentivando e valorizando cada conquista deles, no caso. Aqui, por exemplo, ó, se houver uma pista para realização do trabalho, ótimo. Se não houver, adapte, tá? Alguém aqui, que eu não lembro quem, que me falou que tem uma pista na escola, acho que é Fundação Bradesco, se eu não me engano, né? Tem alguém de vocês aí estudou na Fundação Bradesco, em Paranavaí? Ou não? Ou eu estou confundindo? Não? Bom, gente, ou eu estou confundindo, ou alguém me falou que tinha uma pista lá. Alguém lembra disso? Alguém aí lembra dessa informação? Professor, eu não sei se falou, mas que tem mesmo. Meu colega Tem? estuda lá.
Então eu não tô doida, não. Falei, às vezes eu confundo. Outro dia, eu estava na aula de atividades aquáticas e cismada de um vídeo de uma atividade que eu não achava. Gente, eu queria muito passar. E eu cismei com o negócio. Gente, depois de um tempo que a aula acabou, que eu fui lembrar que eu estava totalmente equivocada, que o vídeo era de outra coisa, e eu enfiei na cabeça que era de uma outra, enfim. Então, é muita informação, às vezes eu acabo confundindo. Mas eu tô lembrando por quê. Então, por exemplo, nessa escola tem a pista, beleza, só que é muito raro. E até onde eu sei, essa Fundação Bradesco é uma escola diferenciada, né? Que, inclusive, parece que também nem entra qualquer aluno, que não é simples. É uma escola um pouquinho diferente. Mas, no geral mesmo, você não vê uma pista de atletismo dentro de uma escola pública. Nem na particular, acho que vê, né? Então, na pública é muito mais difícil. Pode ter lá uma pista com uma caixa de areia para fazer. A pista que eu falo é aquela parte de corrida junto da caixa de areia, né? Que é a corrida de preparação para o salto. Tem ali uma caixa de areia pequena? Às vezes tem. Mas também nem todas as escolas. Então, aqui, ó. Se não tiver, adapte. As adequações. Aqui, sugestão de adequação. Traçar as raias de uma pista reta com cal, giz, barbante. Se você está trabalhando numa quadra, de repente, colar uma fita. A fita... Tem umas fitas crepe. Sabe aquela fita crepe larga, assim? Fita adesiva? Eu já usei para fazer quadra de badminton na escola, para fazer campo de softball. Não sei se vocês já ouviram falar em softball. Ele nasceu do beisebol. É parecido, beisebol, softball. Então, tem uma quadra lá em Rondon, que a quadra estava cheia daqueles rés de fita, de tanto eu passar a fita naquela quadra. Então, a gente vai fazendo com o que dá, né? Essa sugestão aqui do cal ainda é utilizada em Paranavaí na pista. Vocês usam? É assim, não é que vocês fazem? O cal? Paranavaí? Sim. Né? Então, aqui, ó. Construir um espaço com areia para a realização do salto em distância e do salto triplo. Lembrando que será preciso um espaço para a execução da corrida, que é aquela pistinha ali para fazer a corrida do salto. Ou, ó, traçar, tá errado aqui, ó, traçar um círculo com giz ou cal para arremesso do peso, delimitando o setor da queda. Então, de repente, tem outra ideia? Vou fazer um círculo de EVA e colar no chão para trabalhar com as crianças. Enfim, tem N formas. Ou vou usar um giz para desenhar no pátio da escola, que tem uma parte de concreto que dá para fazer. Beleza. Então, são sugestões de adaptações. Aqui são as crianças estão posicionadas. Por exemplo, aqui seria uma saída baixa das corridas de velocidade. Você não precisa ter a pista para fazer isso com a molecada, para ensinar uma saída baixa. Traça uma linha com giz ou coloca uma fita. Eu sou a doida da fita crepe, né? Então, eu vou fazer as coisas lá, eu uso fita crepe. Já usei no vôlei também para fazer a numeração das posições do vôlei, também já usei. Então, aqui, ó, dá para colocar uma fita adesiva, para colocar como a linha aqui, posicionar, ensinar uma saída baixa. Aqui não tem bloco, no caso, e na escola dificilmente vai ter também. Então, para fazer o bloco de saída, eu também já vi, inclusive nesse livro que eu estou trabalhando aqui, que eu apresentei para vocês a foto dele no começo, tem lá uma sugestão de, se for na terra, cavucar um buraquinho para apoiar o pé como se fosse bloco. E a outra sugestão é utilizar o parceiro, colocar alguém sentado atrás e apoiar os pés, um pé mais à frente, um pé mais atrás, que serve para simular também o bloco de saída. Daí, o que está na frente, ele se posiciona e apoia os pés nos pés do colega que está sentado atrás. Então, é uma atividade que dá para desenvolver em dupla, né? Coloca ali. Primeiro corre o que está na frente, depois inverte. O que estava sentado se fazendo de bloco vai para a corrida e vice-versa. Materiais e implementos. Então, ó, são vários os materiais e implementos que são utilizados nas provas do atletismo. Até porque o atletismo ele tem várias provas. Então, são vários os implementos. Então, na aprendizagem, é possível realizar uma série de adequações utilizando-se materiais alternativos, adaptados, no ensino do atletismo. Aqui embaixo no GIF está simulando uma corrida com barreiras, mas não que vá ter essa barreira lá na escola, mas dá para
fazer de outra forma. Se vocês acharem um funcionário de serviços gerais na escola que gosta de colocar a mão na massa, dá para juntar umas ripinhas de madeira e pedir para fazer umas barreirinhas pequenas. Uma vez um funcionário da escola dos serviços gerais, ele fez lá para mim umas raquetes de bets. Sabe aquelas de madeirinha? Raquete de bets? Ele fez ali e eu usei para o trabalho do beisebol e do softball. Ou se o professor quiser colocar a mão na massa e fazer em casa, porque eu vou falar, muitas vezes a gente atrás de casa as coisas. A gente acaba também tirando um pouco uns trocados do nosso bolso para preparar material para levar. Bom, claro, vai de cada professor, porque não é nossa obrigação fazer isso. A gente, claro, espera que a escola consiga o material necessário, mas nem sempre é assim. Então, até que seja possível utilizar os materiais oficiais, que é mais difícil ainda, a criança ela poderá ter contato com os inúmeros outros materiais que vão propiciar a aprendizagem e essa vivência prazerosa das provas do atletismo. Aqui, pessoal, é um exemplo de foto de materiais alternativos realizados por acadêmicos de alguns anos, não me recordo quanto. Então, assim, o que vocês podem já bater o olho aqui, o que seria isso daqui? Ô, Bruna, para que seria usado, será isso daqui? Para o revezamento. Exatamente, isso, um bastão para o revezamento. Aqui, várias bolinhas. Ô, Ana, a Ana está com o microfone, será? Se você tiver, né? O que será? Para que será que seria essas bolinhas aqui? Alguém aí, sem ser o Jean, sem ser a Verusca e sem ser a Bruna. Para que são usadas essas bolinhas aí? O que vocês imaginam, gente? Trabalhar o quê? Alguém? Alguém mandou no chat, será? Ninguém mandou nada aí no chat, não? Os que estão sem microfone? Arremesso de peso? Isso, pode ser arremesso de peso. Quando a gente está trabalhando também lá na iniciação, a gente tem o arremesso da pelota. Aqui, arremesso de pelota não entra em Jogos Olímpicos. Mas até a Verusca perguntou uma vez, começou a trabalhar já com arremesso da pelota mais nova. Então, gente, daqui para trabalhar um arremesso de peso, com meia, com fita... como que é o nome daquela fita preta que eletricista usa? Fita isolante. Isso, fita isolante. Isso mesmo, tá? Me fugiu agora o nome. E esses arcos aqui. E teve uma outra aula também que eu falei para vocês, que a gente estava trabalhando atletismo escolar, sobre materiais coloridos, que eles chamam a atenção da criança. Eu trouxe até a imagem na outra aula de materiais coloridos. Podem perceber que está tirando, claro, o pezinho aqui, o resto está bem diversificado, bem colorido. Acho que alguém entrou, pediu para entrar. Peraí, eu vi apitar aqui. Não, é outro. Vinícius Pacheco, você apareceu hoje. Eu tô feliz hoje, hein? A Vanessa apareceu na aula, o Eduardo e agora o Vinícius. Tudo bem que pegou o bonde andando. Amém, Deus. Hoje a clientela tá aumentando. Vinícius, deixa eu anotar aqui antes que eu esqueça. Imagina, Vinícius, a aula que você me aparece e eu não anoto seu nome, né? Fica com falta. Vinícius. Isso. Aí quebra, hein, pro? Ô, pessoal, agora que eu vi o Vinícius entrando, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com a aula, mas eu vou perguntar. A turma de vocês não tem nome, né? Ainda. Ainda não, professora. Vamos discutir isso depois, então. Ainda não, só tem sugestão. Tá, depois eu quero saber, hein? Me conta lá no grupo. Então aqui, pessoal, tava falando. E esse arco, como será que a gente poderia... Alguém tem ideia ou pensa de que forma a gente poderia usar esse arco numa atividade para trabalhar atletismo? Trabalhar salto, professor? Isso, salto, por exemplo. Eu posso usar para trabalhar ali, vamos supor, fazer uma fileira de arcos, ou um arco só, e trabalhar assim, pulando com os dois pés, dentro, fora, a criança vai em iniciação ao salto. Ou, de repente, eu posicionar os arcos de modo a trabalhar os passos do salto triplo, né? Ali, direita, esquerda, por exemplo. Então, tem várias formas para fazer os circuitos. Então, aqui são materiais. Quando esses materiais alternativos eles foram feitos, cada acadêmico fez um de cada. Então, um bastão, um arco e um peso. Então, cada acadêmico fez 3 materiais.
tá? Aqui, ó, utilizando para fazer materiais, pode utilizar material de baixo custo ou reciclável também. Garrafas plásticas, são aquelas garrafas PETs, cabo de vassoura, jornal, papelão, N formas, né? Então, os alunos, você, por exemplo, você vai trabalhar, você de repente pode desenvolver junto com o seu aluno isso na aula. Então, os alunos, eles poderão contribuir para a construção de equipamentos que utilizarão nas aulas de atletismo. Poderão produzi-los, pintá-los, explorando também a criatividade. Você quer ver a molecada mais nova, você aparecer lá com umas fitas, uns negócios diferentes, e colocar eles para fazer esse trabalho manual, acaba tendo até uma interdisciplinaridade com a disciplina de artes. A molecada adora, uma coisa diferente, né? Eu trabalhei uma vez com peteca, leva jornal, leva TNT, leva fita colorida. Nossa, movimenta, sai daquela mesmice. E também pode ser desenvolvida ali dentro da sala de aula, às vezes é um dia de chuva na escola, às vezes é um dia que a quadra vai ser lá do outro professor. Então, dá para você se organizar, dá para o professor se organizar quanto a isso também. Aqui, pessoal, eu vou destacar esse livro que foi usado para essa aula, tá? Ele tem muita coisa, é bem completo. É Atletismo na Escola. Essa autora aqui, então, às vezes, quando vocês pesquisarem sobre atletismo, até nas referências, ela cita ela mesma, né? Que ela tem várias obras. Esse sobrenome aqui, vocês vão ver muito na literatura sobre o atletismo, que é uma mulher autora, a Sara. Atletismo na Escola, tá? Nesse livro aqui, ele tem muita sugestão. Isso que eu coloquei para vocês é uma compilada, uma resumida, eu dei uma condensada nas informações. Só que nele tem várias outras sugestões do que fazer, o que utilizar. É bem bacana. Por exemplo, eu vi lá a sugestão muito legal, é você utilizar a garrafa PET, colocar o cabo de vassoura dentro da garrafa PET para fazer ali os dois pilares e, por exemplo, amarrar um barbante de um lado ao outro para fazer ali uma barreira, ou porque assim, trabalhar iniciação tanto de salto quanto barreira, que é para o aluno sobrepor aquele obstáculo. Então, tem muita sugestão do que fazer, tá? Eu vou explicar para vocês primeiro esse trabalho que vocês vão desenvolver e depois eu passo os vídeos, tá? Tem os vídeos para vocês. Então, eu tinha comentado no começo da aula, esse trabalho de vocês vai ser sobre a criação de material alternativo. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que construir 2 materiais alternativos, confeccionar, que pode ser utilizado no trabalho do atletismo. Qualquer prova, seja uma prova de pista, uma prova de campo. Ah, professora, eu vou fazer um para trabalhar o salto. Ah, professora, eu vou fazer um para trabalhar a corrida com barreiras. Enfim, o que vocês quiserem. Mas vocês vão ter que confeccionar esses 2 materiais, tá? Serve para trabalhar, pode ser para qualquer prova. Ou detalhe, um mesmo material, ele pode ser trabalhado para diferentes objetivos, tá? Então, vamos supor, vocês viram na imagem ali os bastões, né? Aqui, ó, os bastões. Eu posso usar esse bastão também para colocar ele no chão como obstáculo e trabalhar a iniciação ali com a criança, pular de um lado para o outro desse bastão, colocar ele no chão, saltar por cima, fazer um circuito. Então, assim, um material só, não é que ele é específico para trabalhar uma prova do atletismo. Não, ele pode ser utilizado de outra forma também. Então, aqui, ó, o material implemento, ele confeccionado pode ser usado para o trabalho de qualquer prova. O mesmo material, ele pode ser usado para o trabalho de diferentes provas do atletismo, tá? Posteriormente, os materiais confeccionados por vocês, eles vão ser apresentados em aula. Então, vai ter uma aula, que vai ter um dia que eu vou marcar, vocês vão chegar, ó, eu sou a fulana acadêmica Aline, eu confeccionei um bastão, passei uma fita colorida para dar um destaque, e o outro material que eu fiz foi tal, eu confeccionei um dardo com bambu, pode ser pequeno, enfim. Daí você vai trabalhar com crianças do Fundamental 1, primário, enfim, vai apresentar o que você fez, tá? Isso depois que estiver pronto. Esse prazo para apresentação dos materiais é dia 21 de setembro. Então, essa vai ser a primeira etapa. Esse trabalho, ele vai ser dividido em 3 etapas, 3 fases. A primeira delas é o quê? É confeccionar esse material e apresentar para a gente na aula, mostrar, ó, eu fiz tal coisa.
para trabalhar em tal atividade, por exemplo, essa atividade direcionada para tal prova. Então, a primeira fase é essa: apresentar esses 2 materiais, cada acadêmico tem que fazer 2, no dia 21 de setembro, tá? Então, aqui está todas as fases. Ó, vocês vão apresentar o material, então o acadêmico ele deverá explicar a função do mesmo. Ou seja, para que esse material implemento foi confeccionado? Para que atividade, tá? Então, a primeira fase do trabalho é o quê? Apresentação em aula, apresentar aos colegas os materiais que cada um confeccionou. É essa a primeira fase, tá? A segunda fase, vocês vão poder apresentar ao vivo durante a aula, ou um vídeo antes e trazer para a aula. Ou fazer, eu quero fazer, mostrar na aula mesmo. Eu prefiro gravar um vídeo antes e apresentar o vídeo na aula. O que vocês acharem melhor. E vocês vão explicar e executar a atividade a qual esse material se propõe. Então, vocês vão mostrar ali, para que vai ser usado. Se for, professora, se é um bastão, como que eu vou fazer passagem do bastão se eu não tiver ninguém para fazer comigo? Faz o posicionamento da mão, simboliza. A gente já viu isso, tá? Em outra aula também. Também tem no livro fotos, tem vídeos, imagens. Ou você pensa, professora, eu tenho, igual Verusca, eu vou usar como exemplo. Seu menino tem que idade, seu filhinho? 5. Já dá para usar ele de cobaia, tá? Inclusive. Então, por exemplo, a Verusca, eu vou usar, tenho criança em casa, então eu vou explicar ali para a criança, que é legal. Quem tem criança, adolescente, quiser usar de cobaia, perfeito. Faz em casa, vou explicar, por exemplo, um bastão, a passagem. Você coloca a criança ali para passar para você, fala, dá aqui na mão, você posiciona. Pode usar também, quem quiser usar a mãe, o irmão de cobaia ali, de repente é uma atividade que você precisa ali, quer fazer em 2, e vai da criatividade de vocês, pode usar. Estou usando como sugestão porque eu sei que ela tem filho, tem criança em casa, né? Enfim. E a terceira fase vai ser apresentar por escrito, apresentando esse material. O material desenvolvido foi isso, isso, isso. Para confeccionar, foi usado tal material, foi feito de tal forma. Parte escrita e explicar a atividade. Com este material, foi desenvolvida a atividade, você pode citar lá 2 atividades. Atividade 1, descreve lá o que dá para fazer com esse material. Atividade 2, entendeu? Assim. Só que assim, então, como eu falei, a primeira fase é só apresentar. Então, eu vou direcionando vocês no decorrer das aulas. Então, a primeira tarefa de vocês é só apresentar esse material dia 21 de setembro. Tá, gente? Vocês têm 3 semanas para isso. Lembra? Outra coisa, semana que vem nós não vamos ter aula. Alguma amiga me mandou aqui falando que era feriado, eu não estava nem me ligando. Mas segunda, deixa eu confirmar para ver se está errado. Segunda-feira que vem, nós não temos aula porque é feriado, tá, gente? Então, é só isso, apresentar. E quando for desse dia, eu vou direcionando melhor vocês, tá? Agora a próxima fase, para outra aula, vai fazer isso. Então, eu achei melhor fazer esse passo a passo, para não ficar tudo uma coisa só, e muita informação na cabeça de vocês. Então, vamos por partes. Primeira coisa é fazer e mostrar na aula, só. Tá? Não tem que entregar nada escrito, não tem que apresentar vídeo nenhum, só apresentar. Então, no decorrer das aulas, eu vou estar direcionando vocês, tá bom? Então, 28 de setembro, a primeira fase, é só apresentar. Depois, a professora vai orientando os alunos, tá bom? Aqui tem os vídeos. Também, se vocês tiverem alguma coisa, pessoal, manda lá no grupo, interage lá. Às vezes, o aluno me manda no privado, aí, às vezes, o outro manda a mesma coisa. Então, no grupo, a gente pode ali trocar informações. Às vezes, uma pessoa pergunta, aí isso serve... Aí o que eu respondo serve, às vezes, para o outro, que ficou com vergonha de perguntar, né? Então, aqui, vídeos. Inclusive, nesses vídeos dá para vocês pegando algumas ideias já também. Qual que é o primeiro? Educação física escolar, corrida de revezamento. Educação física escolar. Aqui. Na aula de revezamento, eu passei para vocês um vídeo de uma atividade que o professor fez. Lembra que ele fez um grande círculo, não círculo, oval, na quadra, com todo mundo
Um com bastão, um sem bastão, intercalado. Não sei se vocês lembram, mas eu passei um vídeo assim. E ele ia apitando e eles iam trocando, passando o bastão de um para o outro, e começa com os alunos andando ao redor da quadra, depois no trote. Aquilo era um exemplo de atividade de trabalhar o revezamento na escola. Esse daqui é outro. Com crianças menores aqui. Ó, primeiro de tudo, eles estão divididos em 2 filas, tá vendo? O que o professor usou para marcar? Um cone grande e para passar, como não tem bastão, ele utilizou um cone pequeno. Tem uma escola que eu trabalho, tem um monte, uns cone pequenininho colorido assim. No lugar desse cone colorido, dá para usar uma garrafinha PET com areia, passa uma fitinha colorida para destacar, né? Ó, a primeira, vocês viram, tá passando bem o vídeo aí? Deu para ver certinho, gente? Rodou direitinho aí? Sim, professor. Ó, a primeira, você viu a forma simples, agora é uma variação, né? Agora é um pouquinho diferente essa atividade. O último vai voltar para a fila, observa, ó. Ela chegou na última da fila, ela vai voltar à última. Agora, ó. Ficou perdida, dá para ver que ela ficou perdida. Então, uma variação aqui da atividade. Isso para trabalhar a corrida de revezamento. O ato de passar o implemento para o colega. Beleza, já deu para ver. Esse aqui é uma sugestão de revezamento. Corrida com barreiras. Aqui, gente, o professor estava trabalhando corrida com barreiras. Ó, olha, primeiro de tudo, vamos analisar o material. Dá para ver pela escola que é um ambiente simples, uma escola pública, imagino eu. Esse daqui é o cone grande. E aqui em cima, gente, é bambu, ele usou. Derrubou. Beleza. Pessoal, cone e bambu. Bambu apoiado em cima do cone. Eles tocam, o bambu cai. Aí quem derruba tem que arrumar só. Ó, o bambu apoiado no cone aqui, tá? Se tivesse, por exemplo, um colchão que desse para trabalhar um salto em altura, dava para também adaptar, colocar algum apoio embaixo, uma caixa, subir, colocar esse cone em cima da caixa para o bambu ficar mais alto, como se fosse o sarrafo, né? E também fazer um salto ali em altura. Só que lembrando, tinha que ter um colchão aqui do bom, né? Que colocar a molecada para se jogar ali também tem que tomar cuidado. Aqui tá só apoiado em cima. Prepara. Calma. Já. Vocês perceberam aqui que ele colocou de 2 em 2, né? Por isso que a distância tá longa, tá? Para trabalhar de 2 em 2, como se fosse até uma disputa ali entre os dois. Então, é outra sugestão aqui. Beleza. Já. Vamos ver o outro. Iniciação aos saltos. Esse daqui tá como iniciação aos saltos, só que também dá para trabalhar a barreira. Cadê? Onde eu coloquei o vídeo agora? Aqui. Pessoal, aqui tem um monte de brincadeira nesse vídeo. É um monte de atividade. Ó, ele fez pequenas barreiras, tá? Ao mesmo tempo que trabalha o salto, trabalha a corrida com barreiras, né? Aqui, nessa prova, nessa atividade. Ó, essa brincadeira aqui é uma amarelinha. Você pode variar, assim, as direções do salto,
ou também pode colocar os números e pedir para o aluno seguir a ordem de números, pulando 1, depois no 2, e assim sucessivamente. Ó, a menina vai pulando meio encavalado, um pé depois do outro. Dá para você deixar o aluno livre, primeiro ele vivencia de forma livre, depois você pedir para pular com os 2 pés juntinhos. Ó, aqui já tá saltando com os 2 pés nessa parte. Aqui é uma corda, gente. Corda, às vezes tem na escola uma corda. Opa! Então, ó, tem várias formas, gente. E o último, circuito mini atletismo. Esse daqui é um circuito com várias atividades que o professor fez. Aqui já tem uma barreirinha, ó, tá vendo? Aqui, formato em L. Isso aqui foi um circuito, a gente fala mini atletismo. Então, pessoal, essas são ideias, tá? Para vocês desenvolverem material, lembrando que dá para usar material reciclável, ok? Por hoje é só, vou interromper nossa gravação e vocês estão liberados para a próxima aula.